Olá amigos, tudo bem? Hoje eu resolvi falar um pouco sobre uma situação muito inusitada que envolve um pouco a política brasileira. Para que vocês entendam, vamos ter que voltar um pouquinho na história, na época em que existia uma coisa que aconteceu em Portugal há muito tempo atrás, que envolve uma batalha que ocorreu entre o Reino de Portugal e o Reino de Marrocos. E como é que nisso surgiu uma espécie de movimento político e religioso, uma espécie de crença, de profecia, e que como isso afetou também no Brasil, porque isso chegou até o Brasil, que foi o sebastianismo, e como isso reflete até hoje na política nossa, tá? Para que vocês entendam de onde é que vem uma espécie de messianismo nessa política brasileira. Eu espero que todos gostem do vídeo e vamos lá entender um pouco mais, tá ok, pessoal? Bom, para que vocês entendam direito o que foi isso, primeiro vocês têm que entender o que foi o sebastianismo, tá? Como eu já expliquei antes, o sebastianismo foi essa crença, mas de onde é que ela surgiu? Bem, aconteceu uma batalha na África, tá? No norte de África, que foi a Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, na qual desapareceu Dom Sebastião I, que era o rei de Portugal na época. Ele, ao desaparecer, assumiu seu tio, um cardeal chamado Dom Henrique, que acabou morrendo logo por falta de e não houve mais herdeiros diretos. E isso aí acabou caindo o reino de Portugal nas mãos do rei Filipe II da Espanha, e assim ficou-se por um certo período, que é conhecido como a União Ibérica. Porém, muitas pessoas começaram a questionar que talvez Dom Sebastião não tivesse morrido, ok? E eles esperavam o retorno deste rei, o retorno do rei Dom Sebastião, ok? Nisso criou-se vários movimentos, e mesmo séculos depois, eles continuaram acreditando que Dom Sebastião ia reencarnar, que ia retornar dos mortos para ajudar Portugal e, no caso, depois ajudar o Brasil. Isso levou a algumas situações aqui no Brasil, tá? E que podemos dizer que uma foi a chamada Tragédia da Pedra Bonita, que aconteceu em 1820 mais ou menos, tá? E a Tragédia do Rodeador, que também foi na mesma época. Essas duas mostram a influência que teve essa história do sebastianismo dentro da cultura brasileira e essa espécie de messianismo na questão política. Mas aonde é que isso entra na questão agora da política brasileira e do que está prestes a acontecer esse ano de 2018 nas eleições? É nesse ponto que eu quero chegar e eu quero que vocês entendam um pouco mais, tá ok, pessoal? Bom, o que acontece é que parece que na política brasileira o pessoal espera alguma espécie de milagre divino. Por quê? Eles ficam cultuando políticos, como se um presidente, um candidato, fosse ser a salvação de tudo. Então agora em 2018, você vai ver, nessa eleição desse ano, você vai ver uma grande polarização. De um lado, nós vamos ter, claro, os que estão defendendo a candidatura do Bolsonaro. E do outro lado, de uma outra polarização, quem vai estar defendendo a candidatura de um possível candidato do PT. Maybe que seja o Lula, maybe que talvez não seja ou outro candidato. É um grande talvez, é um gigantesco, enorme talvez. Só que você vai perceber a seguinte coisa, que as pessoas elas têm a tendência de ver o candidato como se fosse uma espécie de messias, alguém que vai salvar o Brasil de toda a porcaria que está acontecendo, de tudo que ocorreu, das merdas que estamos enfrentando. Ele vai ser o salvador da pátria, a pessoa responsável por salvar toda a humanidade e salvar todo o Brasil da situação que está. É esse tipo de messianismo que me preocupa. Porque as pessoas acabam tendo o quê? A visão de que o candidato A, o candidato B, ou o candidato C vai salvar a humanidade. Sendo que, na verdade, não é bem assim. Ele não vai salvar o país, ele não vai salvar a humanidade. Ele é um candidato que vai estar fazendo o que está sendo prescrito ali ser feito dentro do seu plano de governo. A questão que envolve aqui é algo um pouquinho mais complexo. Como eu disse, o brasileiro médio parece que puxou aquela história do sebastianismo. Está esperando uma espécie de ser miraculoso vindo lá, sabe Deus de onde, para salvar o Brasil. Ok? E nisso você fica vendo essas porcarias. Aí você tem quem? Os bolsominions, que eu vou chamar realmente eles de bolsominions, porque eles ficam lá
Eles não têm a mínima capacidade crítica de analisar, nem que seja por 2 segundos, o plano de governo do Jair Bolsonaro, parar um segundo e ver que, bom, o plano é bom, porém tem uma falhinha ou outra lá que pode ser corrigida com o tempo, pode ser corrigida adiante, vai tendo que ser consertada a situação. Não, eles levam tudo a ferro e fogo. Eu imagino que vai aparecer um monte desse tipo de gente aqui no comentário dos vídeos. Se alguém, quem tá assistindo agora, se for um desses caras, deve estar me xingando de tudo que é nome agora. Porque eu falei mal, não estou falando mal, assim, o cara é isso, o cara... Não, eu falei mal da seguinte coisa. É levar a ferro e fogo o que o cara diz e dizer que ele tá sempre certo. Considerar ele um salvador da pátria. Que é esse messianismo, acreditar que o cara é um messias vindo do lado do céu, um ser iluminado que vai salvar o Brasil inteiro. Não é assim. O cara tem um plano de governo, ao que tudo indica, dadas as circunstâncias que nós já passamos, parece um bom plano, porém nós temos sempre que levar em consideração que ele não governa sozinho, ok? Que ele tem um parlamento, uma Câmara de Deputados, um Senado que ele tem que vai lá trabalhar com eles, e se os caras começarem a entrevar a situação, ele tá com severos problemas para continuar o seu projeto de governo, ok? Então, dito isso, não adianta botar-se lá que como se ele fosse a pessoa que vai salvar o Brasil. Não é bem assim. Ele pode ter ótimas ideias de projeto de governo, uma maravilha, mas se ele tiver uma Câmara de Deputados federais e um Senado que vai só ferrar com a vida dele, acabou. Ele não tem como fazer mais nada. Acabou. Ele vai ficar bloqueado. É o que a gente chama em ciência política de falta de governabilidade ou ingovernabilidade. É quando um governador, um presidente, primeiro-ministro, não importa exatamente que a colocação seja, mas ou seja, é o executivo. Ele está numa situação em que ele se encontra com menos de 2/3 do parlamento. O parlamento inclui aqui no Brasil a Câmara de Deputados e o Senado a seu favor. Aí ele está em maus lençóis. Na mesma contraposição, e um contraponto no outro extremo, nós temos o pessoal que tá lá defendendo Lula 2018, que o Lula volte, não sei o quê, mesmo sabendo tudo que aconteceu, sabendo todas as encrencas que envolveram a situação, que tá ocorrendo aqui. Então você vê esse ranço messianista na política brasileira. E esse ranço messianístico, você vê bem messiânico nisso, é acreditar que um governador uma pessoa, um ser iluminado vai salvar o Brasil de tudo. Não é bem assim. Tudo as coisas andam um pouco mais devagar e um pouco mais complexo. Mas os caras acreditam que vai vir esse ser iluminado. E isso alimenta a possibilidade do quê? De um populismo, que é o que parece que pulula na América Latina, incluso no Brasil. Um populismo, acreditar que é uma pessoa, ou no caso, para se definir um pouco melhor que o populismo, seria um conjunto de práticas políticas que estabelece uma relação direta das massas, ou seja, do populacho, com um líder carismático, um caudilho, um presidente, e aí eles costumam colocar uma retórica difusa sobre quem essas massas, é o povo, os oprimidos, os descamisados, seja lá que nome você dê. Só que fica essa coisa difusa e o cara trabalha para isso, vive em nome desse negócio, e aí ele caracteriza-se por ter esse líder carismático que tenta fazer tudo isso, vai tomando medidas que parecem uma maravilha, porém usualmente levam automaticamente a uma destituição do conjunto de políticas nacionais. Bom, dito isso, você vai entendendo por que é que nesse ano de 2018 nós temos que tomar muito cuidado com o que eu vejo, que é esta visão de uma espécie de messianismo, de acreditar que um candidato vai solucionar tudo. Não é bem assim. Então a regra geral é: escolha o candidato que você quer. Eu não vou escolher ninguém, vou votar no Jair Bolsonaro, tá? Falem bem, falem mal de mim depois, falem bem, falem mal, tá, eu vou votar no Jair Bolsonaro. Por isso é uma pessoa crítica. Eu vejo que o projeto de governo dele tem lá suas falhas, tem lá um problema ou outro, mas isso pode ser corrigido, não é algo muito grave. Eu vou votar nele, não estou mentindo para ninguém. Porém, eu sou uma pessoa crítica, eu não vou ficar sendo uma pessoa que vai acreditar que ele vai salvar a humanidade. Não vai salvar o Brasil inteiro. Ele depende de uma Câmara de Deputados, de um Senado Federal, e ele tem que ter governabilidade. Se ele não tiver governabilidade, ele tá lascado e não vai adiantar droga nenhuma. Então, quando você for votar em alguém, seja Jair Bolsonaro, seja lá quem for o candidato que você for votar, por favor, tenha a capacidade de pensar
que ele não é uma pessoa que vai salvar a humanidade inteira. Ele vai salvar o Brasil inteiro. Ele vai fazer o que é necessário ser feito dentro do que ele pode fazer dentro deste plano de governo que ele vai instituir, que vai ser colocado. Dito isso, eu acho que eu já estou me prolongando demais no vídeo. Isso aqui já está quase dando mais de 10 minutos. Eu acredito que vocês já devem estar de saco cheio de ver essa cara gorda feia minha aqui. Então, eu digo tchau a todos e lembrem, cuidado com essa visão messiânica sobre candidatos. Não importa qual candidato seja, tome cuidado com a visão messiânica, ok? Messianismo, essa crença de que um único candidato, um presidente, vai ser o salvador do Brasil, não é bem assim. Ele faz o que ele consegue fazer, ele tem um bom projeto, porém depende de ele ter um alinhamento com a Câmara de Deputados e o Parlamento. Bom, esse é o meu vídeo por aqui. Deixo um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.